que Jesus, nosso mestre, modelo e guia, possa nos amparar nessa atitude nossa de retomada nas nossas reuniões presenciais ou híbridas, e nessa divulgação maravilhosa que é a doutrina espírita e que tanto nos conforta e nos alenta, né? Então, como o Neivaldo disse, hoje nós trouxemos as reflexões sobre as nossas atitudes que podem nos levar à vida plena. Então, nós escolhemos do livro Liberta-te do Mal, da Joana de Ângeles, onde ela vai fazer várias reflexões sobre o nosso trabalho com Jesus, sobre o nosso trabalho de autoconhecimento, porque ela tem essa peculiaridade nos seus ensinos. Ela traz muito a reflexão de como nós estamos e como nós podemos nos ver e ver o próximo junto de nós. E o texto que eu escolhi para a gente trocar algumas ideias, ele fala sobre o estoicismo. Então, vamos pegar um pouco, né, o que é a plenitude, o que seria uma vida plena? É o estado de ser inteiro, de ser completo, de ser integrado a uma situação. E nos ensinamentos de Jesus está a vivência e a prática do amor, o que faz verificar em nós a possibilidade de que a plenitude seria essa vivência. Porque, segundo Carl Gustav Jung, trazendo aí um rompimento com o paradigma religioso sobre Deus e sobre nós, ele vai dizer que Deus é perfeito, mas que nós, homens, somos criados para vivenciar a nossa totalidade, a plenitude da totalidade que nos cabe em aprendizado. E aí, como espíritos, a gente pode dizer, em aprendizado quanto espíritos da nossa vida espiritual. E o estoicismo? O estoicismo é ligado a Zenão, né, uma doutrina fundada lá por 335 a 264 a.C., mas que ela vem de geração em geração, mudando aí através de outros filósofos. Mas a base dela é que a imperturbabilidade das nossas ações, a extirpação das nossas paixões e a aceitação resignada dos destinos são a marca fundamental de um homem sábio. E dentro da doutrina, então, né, religiosa, ela vem ter uma influência sobre a ética cristã. Então, plenitude aí, dentro do estoicismo, seria nós trabalharmos com essa impermutabilidade, a extirpação das paixões e a aceitação dos destinos de quem nós somos e como viemos, para que viemos, ampliando aí a verificação dessa temática. Então, Joana de Ângeles começa o texto dizendo: o verdadeiro sentido psicológico da existência na Terra é o encontro com a consciência plena através da mente esclarecida e do sentimento harmônico de paz. Insistir-se no trabalho interno de preservação da harmonia constitui grande desafio existencial, especialmente considerando a azáfama tormentosa que conduz aos desvios dos objetivos saudáveis e relevantes. Então, veja bem, o verdadeiro sentido psicológico da nossa existência na Terra é a nossa consciência plena. E quando a gente olha dentro do que os espíritos trazem, dentro do que nos ensina a harmonia, a paz de sentimento que nós podemos ter diante da vida, seria a consciência plena de que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. E a Joana de Ângeles coloca claro para nós
que quando a gente adentra numa experiência terrena, a gente se esquece da nossa experiência espiritual, que é a vida plena. E aí a gente começa a ter muitas angústias, muitas inquietações, porque nós vamos querendo fazer com que o homem que nós somos hoje domine o ser espiritual que nós somos. Daí, essa mente esclarecida, percebendo e analisando o que a espiritualidade traz de ensinamentos para nós, é que faz com que a gente perceba que nós podemos modificar as nossas atitudes diante da vida, trazendo essa plenitude aí para nós. E dentro desse trabalho de preservação e de harmonia, ela fala que há um desafio existencial, porque essa pressa, esse atropelo que a gente dá na vida, faz com que muitos dos desvios nossos sejam pela nossa tomada de decisões apressadas, por exemplo. Às vezes a gente quer fazer uma coisa, mas a gente não para analisar sobre ela. A gente pega muitas tarefas, a gente pega muitos trabalhos e acabamos não dando conta disso, e aí a gente vai se tornando seres não saudáveis, irritadiços, ansiosos, depressivos, porque a gente não vai conseguindo lidar com isso. E é dessa forma que ela vai trabalhando esse texto. Então, dentro dessa inquietação decorrente da falta de comprometimento, de reflexão com o que a gente vai assumir, ela diz que a gente vai se complicando cada vez mais pelo futuro. Então, muitas das vezes, as causas das nossas aflições atuais são geradas na atual reencarnação, pela pressa de vivenciar as coisas. E aí a gente se esquece que, segundo Allan Kardec, na pergunta 133, a resposta dos espíritos, quando ele pergunta, os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade de encarnação? E aí os espíritos explicam, todos são criados simples e ignorantes, e se instruem através das lutas e atribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer feliz a uns sem penas e sem trabalhos, e, por consequente, sem mérito algum. Então, veja bem, todos nós, toda a nossa ação diante da vida é igual para todos os irmãos, quebrando aí essa questão de cada um ser privilegiado em relação ao outro, onde gera o que os espíritos falam que é a maior chaga da humanidade, o egoísmo, onde a gente só olha para nós, para a nossa experiência, e achando que nós temos que ter regimes de exceção diante da Terra, quando, na realidade, nós temos que pensar que nós somos espíritos em evolução, somos criados da mesma forma, simples e ignorantes, então a experiência vai se dar de maneira igual para todos, mas não de sentimentos, de sensações e de percepções iguais, por sermos cada espírito de uma forma diferente do outro, embora filhos do mesmo Pai. Então, ela continua, detivesse-se o indivíduo em análise cuidadosa das próprias possibilidades, assim como das alternativas proporcionadas pela jornada humana, e mais facilmente seria a eleição das condutas compatíveis com a sua evolução. O tempo sem tempo da atualidade faz com que as pessoas atuem a mente com preocupações secundárias e vazias de sentido em detrimento dos legítimos significados existenciais. Olha bem, né? A análise cuidadosa da nossa própria possibilidade. O que é o nosso ego? O nosso ego fala para a gente assim, nós somos perfeitos, né? Eu sou perfeito, eu sou forte, eu sou
imbatível, a gente sempre vai valorizando ou desvalorizando aquilo que nós temos de essência. Daí a importância de nós percebermos as alternativas proporcionadas pelo ensinamento da doutrina espírita diante do nosso processo de evolução, porque nós estaremos momentaneamente incapacitados, mas nós nos colocamos em regime de exceção. E aí a gente acha que vai reencarnar com grandes facilidades, que a vida não pode dar errado, que não pode aparecer doenças para cada um de nós, que a pandemia não pode nos atingir, que eu não posso estar angustiado diante de um problema que me surgiu, que eu não posso ser fraco, que eu tenho que mostrar para todo mundo que sou forte. E ela vai dizer ainda que até mesmo nos nossos trabalhos a gente se coloca, não só no trabalho espírita, mas no trabalho também diante do nosso ganha-pão, que nós vamos nos colocando como sendo insubstituíveis. E aí eu lembro sempre do meu pai que ele brincava assim, às vezes a gente comentava, por exemplo, né? Nossa, hoje o meu joelho está doendo. Aí ele fala assim, vai lá no cemitério, tem um monte de joelho lá que pode pegar emprestado. Na realidade, o que ele estava querendo dizer com isso, né? Que agora a gente pensa melhor. É porque a gente tem um período nessa terra, a gente tem condutas que a gente vai seguir e escolhas que nós vamos fazer. E aí a Joana vai trazer, então, né? Por isso ele traz essa questão de a jornada humana está cheia de possibilidade, então é como se sim, vai lá e substitui essa atitude, ou seja, cuida do joelho doendo, né? Olha para isso com atenção. E a Joana de Anjos vai falar isso. A gente deixa para preocupações secundárias o grande significado da nossa existência. Quantos de nós passamos por essa pandemia e não nos raciocinamos, não paramos para verificar qual foi a necessidade dela em nossa existência? Qual foi o aprendizado que nós podemos tirar? Como é que nós podemos nos fortalecer através do nosso trabalho, através da nossa conduta diante da vida? E a gente se esquece, muitas vezes, desse período existencial, que às vezes é curto. Às vezes a gente é chamado, tem um dia que a gente acorda e em menos de 24 horas a gente vai ser chamado para retornar à pátria espiritual de onde viemos. E aí, aonde estaremos os nossos corações? Aonde estarão os nossos significados existenciais? Nas coisas materiais? Porque ela continua dizendo ali, ó, a falsa necessidade de se acompanhar todos os acontecimentos globais, participando da sementeira da futilidade das tragédias do cotidiano, vem empurrando o ser humano para os abismos do estresse, do medo, decorrentes da ansiedade, por tudo desejar, assim como do amortecimento dos interesses elevados em relação ao próximo e a si mesmo. Na desenfreada correria em busca do exterior, o vazio interior instala-se, enquanto vergasta a emoção com os tormentos da angústia, da insatisfação, da perda dos objetivos pelos quais se deve lutar. Olha como ela fala para a gente. A gente está preocupado, a tecnologia está avançada e está cada dia mais avançado, a cada minuto se produz uma coisa nova. E a gente fica tentando dar conta de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, de notícias globais, de notícias da guerra, de notícias da espiritualidade, de notícias da nossa casa, de notícias de quando volta, de quando acaba a pandemia. A gente vai absorvendo aquela quantidade de informações que vai pesando o nosso psiquismo. Por isso que, às vezes, a gente tem a necessidade de entrar em conexão com essa vida plena, se afastando, por exemplo, para um lugar onde a natureza é silenciosa, onde só o canto dos pássaros, algo que nos absorva ali.
aqueles momentos para dar um refrigério do nosso pensamento. Porque Joana de Ângeles fala que esse estresse, esse medo, essa ansiedade que a gente tem, vai gerando em nós pensamentos acelerados que a gente não consegue nem perceber como estamos. E aí, lembrando uma coisa muito importante, que é a questão da prece. Já observou que muitas pessoas têm dito assim, gente, não tenho conseguido concatenar uma prece. Eu não consigo dar começo, meio e fim, porque daí eu já começo a pensar que tem que botar o café no fogo, que tem que comprar pão, que tem que sair, que já estou atrasada, que o relógio não despertou, e a gente vai naquele turbilhão de atividades, esquecendo desse tempo sem tempo, de um tempo de refazimento. Por isso que Joana de Ângeles também traz demais para nós a questão da meditação. É como um parar, porque a meditação do Oriente é diferente da nossa, do Ocidente, né? Até porque eles já são treinados desde pequenos. Mas a nossa meditação seria justamente tentar esse aquietar da mente, porque ela fala que quem ora medita, e quem medita fala com Deus. Quem medita ora, e quem ora fala com Deus. E às vezes a gente não consegue nem ouvir a mensagem que Deus tem para nós, porque a gente não consegue sair desse terra-terra, desse turbilhão. E aí a gente vê uma sociedade alienada na medicação. Quantos de nós estamos, e aí, gente, não estamos aqui contra a medicação, muito pelo contrário. Kardec fala, a ciência é importante, essa conexão de ciência, filosofia e religião, né? Esse tríplice aspecto da doutrina espírita é importante. Kardec, para elaborar o Livro dos Espíritos, ele fez de metodologia científica. Então, os remédios são, sim, para alívio das nossas dores, mas se nós não fizermos contato com as nossas dores e percebermos que o nosso egoísmo, que a nossa necessidade de aparecermos, necessidade de poder, necessidade de dinheiro, necessidade de diversas coisas, se a gente não fizer contato com quem nós realmente somos, nós não faremos a caminhada que nós devemos fazer. E olha que há 2022 anos, Jesus veio à Terra e falou. Mas antes disso, ele mandou diversos profetas, diversos filósofos, trazendo para nós esse conceito de evolução da humanidade. E nós não paramos para perceber. Daí ela fala que na desenfreada correria em busca do exterior, o vazio instala-se, a gente vai se angustiando e a insatisfação, a perda de vontade de viver e de objetivos de lutar é grande. Quantos companheiros nossos, diante dessa situação da pandemia, ficaram preocupados em aí não vou pegar, porque senão vou morrer, vou adoecer, não sei o quê, eu não aguento isso e aquilo, mas não pararam para pensar assim, o que eu posso crescer diante disso, como eu posso ajudar um outro? Será que tem um companheiro nosso que mora sozinho, que a gente pode ligar de vez em quando, falar com a pessoa o telefone, fazer uma chamada no Meet, igual a gente está fazendo? Será que a gente não pode dar um acolhimento, fazer o trabalho fraterno? Muitos de nós, companheiros, ficamos brigando se as casas deveriam abrir e fechar, enquanto nós deveríamos pensar em união e unificação de pensamento em nome da doutrina, a gente entrou numa discussão. O mesmo se dá na política, o mesmo se dá em religiões diferentes. Nós estamos preocupados se o padre, se o pastor roubou, mas a gente não pensa que também na doutrina espírita existem irmãos equivocados, nós também somos equivocados no nosso caminho. Então, essa insatisfação, essa perda de objetivo pela vida, é porque a gente para de se interessar com muita facilidade pelo trabalho no Cristo, mas a gente não para
a gente não para largar para lá os acontecimentos globais, a futilidade e as tragédias do comentário. Né? Se a gente olhar, tem um endereço eletrônico no Facebook que, se a pessoa cai de uma moto, já está ali ao vivo e a cores. E eu me lembro uma vez que meu filho, dentro da sala de aula, o colega entra em colapso nervoso porque vê a foto do pai assassinado, porque a coisa se espalhou assim, sem a gente perceber que a gente está cooperando quando a gente vai divulgando tragédias, cooperando com a insatisfação geral que muitos de nós estamos na Terra. Porque muitas pessoas, até mesmo espíritas, estavam com medo de morrer na pandemia. Imagina aqueles que não acreditam que existe uma vida após a morte, que existe uma evolução espiritual. Daí essa perda de objetivo, porque a gente esquece que a plenitude da nossa existência é conhecer-se a si mesmo, mas é também dar de nós para o outro. A gente se esquece que um diálogo fraterno, ele não precisa ser presencial, ele pode ser através de outros meios. A gente se esquece que a gente pode perguntar ao companheiro: e daí, melhorou? Como vai a sua saúde? Como você está? Seu familiar, seu marido, sua esposa estava doente? Como que está isso para você? Quer conversar um pouco? Então, às vezes, a gente não tem esse cuidado de olhar para os outros como irmãos, também necessitados como nós. Mas se for notícia ruim, se for tragédia, se for futilidade, a gente para, às vezes, várias horas para poder estar olhando isso ali. Mas a gente, às vezes, não para horas para fazer um estudo, uma leitura, algo que edifique o nosso pensamento, que nos tire dessa influência espiritual que todo o planeta está vivendo, fazendo assim com que nós tenhamos uma atitude diferenciada dos outros companheiros, né? E aí, lembrando, eu achei muito interessante uma conversa com uma professora essa semana, em que ela disse assim: Lília, essa retomada de aula presencial me assustou verdadeiramente. E aí ela começou a contar as coisas que têm acontecido, as situações que têm aparecido nas salas de aula, e ela falou assim: olha, tem uma pessoa aí que deturpou o Spotify para ser o primeiro lugar na música, e a pessoa deita no chão e dança com uma sensualidade de uma forma, e eu cheguei minhas alunas dançando desse jeito. E os pais acham bonitinho quando a gente vai falar. A gente se esquece do comprometimento espiritual que nós temos com aqueles com os quais Deus nos confiou dentro do nosso lar, da nossa casa. O que nós estamos mostrando para os nossos filhos quando a gente permite que determinados níveis de letras de músicas entram em nossa casa. Então, está tendo escassez de tempo e escassez de tranquilidade pela falta da autoanálise das nossas reais necessidades de encontro conosco mesmo. Quais são as reais necessidades do espírito? Para que nós estamos no planeta Terra? Por que nós estamos aqui numa experiência temporária e com a qual muitas vezes a gente pode voltar? Então, a Joana de Ângeles continua: a gente se esquece dessa viagem do autoencontro conosco mesmo, mas também de orientação com aquelas pessoas que nós podemos ou nós fazemos o papel de orientar, né? E aí ela fala que a inquietação e a insegurança se evoluem de diversos aspectos. Ambições do ter e do poder aturdem o indivíduo e levam-no ao desfalecimento e ao derrotismo, proporcionando-lhe o tombo infeliz na depressão. E aí a gente lembra ali da pergunta 715, 716 e 17 do Livro dos Espíritos,
que vai falar do necessário e do supérfluo. Qual que é o necessário para nós? Será que realmente eu preciso ter o melhor celular? Será que eu realmente preciso ser aquela palestrante que é a melhor palestrante do centro que eu frequento, a melhor palestrante da minha cidade, a melhor trabalhadora espírita, me colocando aí no poder de uma forma em que eu sou insubstituível? Porque às vezes a gente faz isso. Em muitas zonas de trabalho, nós estamos nos colocando como ser insubstituível. Daí o comentário do meu pai: no cemitério tem um monte de joelho, então pode ir lá buscar um para você, porque na realidade todos nós temos a falsidade conosco mesmos de não entendermos que a gente está aqui para um aprendizado espiritual, mas numa experiência terrena. Então, necessário e supérfluo, às vezes a gente verifica. E eu achei muito interessante, porque para mim isso foi taxativo. Assim, em alguma encarnação eu fui acumuladora, porque a pandemia eu passei limpando coisa e ficando livre de papel e picotando as coisas, né? Então, eu passei separando roupa, passei limpando guarda-roupa, e a pandemia passou e eu nem vi, porque eu me ocupei tanto, e aí agora ainda fui convidada na Casa Espírita para fazer uma seleção também de documentos que podem ser jogados fora. E aí eu comentei com a companheira presidente, eu falei, olha, eu acho que alguma coisa eu estou aprendendo com isso. Não acumular é melhor para mim, porque o que eu estou limpando nessa pandemia não é brincadeira. E quantas vezes, gente, a gente guarda um papelzinho, uma nota de supermercado, e quando a gente vê, tá as gavetas lotadas, tá as coisas simplesmente abarrotadas, o guarda-roupa não cabe mais, às vezes roupa que a gente passa anos sem usar. Os nossos sapatos, a maioria apodreceram nos guarda-roupas. Vocês observaram isso? Bolsas se desfizeram porque a gente tinha demais. Algo tem que trazer para nós desse necessário do supérfluo na visão dos espíritos. A gente tem que entender isso de uma forma muito importante, porque às vezes a gente está acumulando muito e a gente pode ter pouco, porque a gente não vai levar nada dessa existência e a gente não vive com uma vida plena. A gente se agarra ao material, a gente quer 4 computadores, a gente quer 5 celulares, a gente quer ter o mais bonito e o que é incrível. Muitas vezes é tão momentâneo aquele prazer que é só no dia da compra, porque depois é só mostrar para os outros. Não é algo que é realmente necessário para nós. E aí ela continua. Em face desses fatores de perturbação, a indiferença e o cansaço dão-se as mãos, e o automatismo das atividades rouba o colorido defluente do prazer idealístico e enriquecedor. Olha aí a reencarnação, né? Essas perturbações que a gente vai trazendo nos rouba o colorido dessa existência. Ela é única e a gente não para pensar nisso. Todos os dias nessa nossa existência, pode até ser que repita um dia, mas será que vai? Porque a tecnologia muda, as casas estão mudando os seus formatos, né? Antigamente, morava-se um casarão, podia ser simples, mas era enorme. Hoje a gente às vezes mora num apartamento que mal cabe uma cama. Daqui a pouco, numa próxima encarnação nossa, reencarnação, o que nós estaremos vivenciando? E a gente não dá valor para o momento, para o aqui, para o agora, para aquela autoanálise que ela traz para a gente, com o autoencontro de nós mesmos, e como diz o Carl Gustav Jung, sobre o autoconhecimento, mas a vivência na totalidade da nossa experiência na vida da Terra, mas lembrando dessa existência espiritual, que é a verdadeira. E nesse automatismo que nos rouba o colorido, o prazer enriquecedor das coisas, a gente tem que pensar o seguinte: se a gente se autoanalisar, se a gente perceber
que nós somos, por exemplo, invejosos. A Joana de Ângelos vai dizer assim: acolhe a inveja, entenda o papel dela na sua vida. E aí, através de novos pensamentos em cima daquilo ali, num diálogo com aquele defeito que a gente pensa moral em nós, a gente percebe e vai promovendo mudanças. Quando a gente se reconhece egoísta, que é a chaga da humanidade, a gente vai poder trabalhar esse egoísmo em nós. Quando é que eu sou mais egoísta? Quando é que o egoísmo predomina sobre todas as coisas e eu atropelo as pessoas que estão ali? Quando eu atropelo o ideal de outra pessoa, quando eu atropelo com as meus próprios significados, como se eu fosse a filha especial de Deus. Então, quando a gente começa a cair nesse questionamento, a Joana de Ângeles vai falar que é fácil para nós entendermos o processo de angústia que a gente vive, porque é natural do espírito essa angústia de perceber que é necessário essa autoanálise, é necessário conversar com o egoísmo e fazer a mudança de atitude. Então, quando eu percebo, por exemplo, a inveja, eu posso dizer, mas para que eu estou invejando? Para que eu preciso daquilo que o outro tem? Por que eu quero? Será mesmo que me traria felicidade plena? Provavelmente não. Até porque, muitas vezes, a gente inveja pessoas que estão em destaque, por exemplo, na mídia, mas a gente não sabe o que por trás dela está muito associado a questões só de visualização. Eu tive um exemplo nessa semana. Uma pessoa postou várias fotos na internet, e aí a gente recebe notificação, porque é amigo e tal, e aí eu vi a pessoa com várias fotos de um objeto que ela tinha bem antes da pandemia, mas que foi esquecido comigo. Então, esse objeto está em minha posse. Aí eu falei, poxa, olha bem, e a pessoa está postando lá, feliz da vida, mas a pessoa está numa atitude mental e comportamental exacerbada e absurda. Então, a gente olha e fala assim, olha como que a gente ilude, porque, de repente, a gente vai olhando lá, viagens, a pessoa está em Maragogi, a pessoa está em Paris, a pessoa está em não sei o quê, a gente fala, nossa, mas eu trabalho tanto e não consigo ir a Paris, não consigo ir não sei o quê, não consigo nem férias. E a pessoa, na realidade, está ali postando coisas, né? E agora ainda tem um recurso. Se eu quiser, eu coloco um fundo aqui para vocês da Torre Eiffel, né? Então, eu estou em Paris dando palestra para vocês. E a gente não para pensar nisso, aí a gente fica lá invejando a pessoa que, na realidade, está num automatismo que lhe rouba a paz e a serenidade, quando, na realidade, para nós, quando a gente entende que a nossa aprendizagem, tudo que nos acontece é porque a gente precisa passar por aquela experiência, então, por mais dolorosa que ela seja, ela é enriquecedora para a nossa evolução espiritual, tudo ficaria muito mais sereno e mais tranquilo, não é? E às vezes a gente se pega invejando ali as situações. Dentro desse automatismo também, eu gostaria de falar com vocês, né, dessa questão da gente olhar para a nossa possibilidade de mudança. A gente acorda e o nosso cérebro é muito engraçado. Ele prega peças na gente, porque ele facilita o automatismo para nós. E nós vamos ter que ter muito cuidado na retomada das nossas atividades, seja no trabalho, às vezes tem pessoas que nem pararam de trabalhar, mas muitos de nós se acomodaram com esse trabalho, né, dentro de casa, e aí nós não estamos aqui rotulando de certo ou de errado, é só reflexões para termos atitudes de vida plena.
Muitos de nós acomodamos ao estarmos dentro de casa, como se voltar para as atitudes, para as atividades, fosse uma coisa ruim agora. Então, companheiros falando, ai, mas agora eu vou ter que ir de novo. É como fazer exercício, né? A gente vai na academia um dia, aí a gente malha lá o braço, malha a perna, aí a gente fica toda dolorida no outro dia. Aí a gente vira e fala assim, mas hoje eu não vou não, porque está doendo. Amanhã eu vou. Aí a gente acorda amanhã e fala assim, mas ontem eu não fui? Aí então amanhã eu vou deixar para ir amanhã. E assim a gente faz com a nossa experiência da vida. E aí na pergunta 168 sobre a reencarnação, que Kardec pergunta dos espíritos, né? O número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? E os espíritos vão dizer: a cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Então, veja bem, a cada existência nossa, a gente dá um passo. Então, a gente não pode ficar feito água estagnada, porque nós vamos virar pântano. Então, nós precisamos entender o nosso papel na sociedade, o nosso papel dentro da nossa casa, o nosso papel no nosso trabalho, o nosso papel na casa espírita. Se a gente está vivenciando, como ela falou, as questões de poder, como é que nós estamos lidando com esse poder, com esse sentimento, porque quando a gente se despoja dessas impurezas, dessas mazelas espirituais que nós temos, a gente vai alçar voos diferenciados, serão outros os nossos trabalhos, outras as nossas metas. Então, toda a existência espiritual é única. Sendo esse passo para o progresso, a gente não deve negligenciar. Então, ela chama atenção, cuidado com o comodismo, cuidado com o desculpismo em nome da preguiça, porque às vezes a preguiça não é só mental, né? É também do corpo físico, mas é também espiritual, um espírito que está ali sofrendo, 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 mas não dá um passo diferenciado. E aí, falando ainda sobre o cérebro, nós espíritos também somos assim. Se a gente começar a forçar, não, mas hoje eu vou, mesmo doendo, estou lá de novo, mesmo cansado, mesmo esgotado, mesmo desanimado, eu vou, porque chega na nossa casa, a gente, ou no nosso trabalho, a gente escuta um companheiro que está numa dor maior do que a nossa, escuta um companheiro que está com problema de doença grave na família, escuta um companheiro que perdeu um ente querido e que está sofrido por conta disso, que mesmo dentro da nossa visão espírita, aí é que nos cabe mais ainda ter compaixão com aquele companheiro. A morte não existe, não esquece isso não, não é assim. Cada um de nós vivencia de acordo com o seu progresso. É o que os espíritos falam. Então, o nosso progresso é diferente do outro. Por isso que, às vezes, entrar nessas contendas políticas, contendas de quem está certo na guerra ou quem está errado, quem faz bem, quem faz mal, quem está matando, quem está roubando, tudo isso vai dificultando para nós e sobrecarregando a gente. Então, mudanças de atitude são através de pensamentos, porque nós espíritos sabemos, pensamento é criação. Então, quando a gente pensa algo, a gente deve ter a responsabilidade de perceber o que estamos pensando. Porque se nós estamos pensando, calma lá, qual é o teor do nosso pensamento? Porque ali está o teor de espírito que está me acompanhando, porque a gente atrai, né? A gente sabe disso. Então, a gente vai só atrapalhando. Aí ela diz que o pessimismo consome, olha que importante isso,
Como é que vai sendo uma cadeia de situações que a gente vai fazendo, um desencadear, né? O pessimismo consome os mais fracos, que lentamente contamina os menos resistentes e avança em direção aos fortes na condição de morbo perigoso. Olha bem, então essa onda de pensamento que está no mundo, nós temos que colaborar sendo conscientes de que o nosso pensamento, se pensamos algo ruim, substituamos por algo bom, porque o nosso mentor nos ajuda. O nosso companheiro espiritual da casa espírita nos ajuda. Bezerra de Menezes, quem quer que a gente queira coletar a ajuda ali, eles vêm em nosso auxílio. Acho que já comentei, né, que adoro o atendimento que Bezerra de Menezes faz, a avó de Fábio, no livro Nas Fronteiras da Loucura, porque ela pensa na prece, ela pensa em Bezerra, ela pede ajuda, ele automaticamente é comunicado e vai lá ver o que está acontecendo. Então, toda prece precisa, toda prece com elevação de pensamento, de sentimento, em bem geral, né? Bem para mim e mal para o outro, porque aí não vale, né? A espiritualidade acolhe, é anotado, Jesus diz lá no livro Trigo de Deus, quando ele vai analisar a oração dominical, que ele é questionado sobre o valor da prece. Ele fala que Deus é como se fosse um reino que tem cheios de ministérios, né, de servidores, de ministérios, de secretários, de responsáveis por esses ministérios, para atender, para anotar os nossos pedidos e analisar. Então, se a gente está se pegando pessimista, ou se a gente pensa que é forte, porque é da condição humana, tem dia que nós estamos mais fracos, tem dias que a gente está um pouco resistente, tem dias que a gente está forte. Essa é a nossa condição humana, mas que a gente não deixa virar esse morbo perigoso que ela fala, porque a gente vira o pântano que eu falei. E o pântano, depois, para secar e fazer algo produtivo, às vezes demanda bastante tempo e uma drenagem bastante complicada, né? Então, ela diz que é necessário que nós mantenhamos essa atitude forte em relação a essas ocorrências, preservando a coragem da fé e o entusiasmo na luta. Olha que bacana, né? Preservando a coragem da fé e o entusiasmo na luta. Jesus em nenhum momento titubeou, sabendo todo o processo que ele passaria. Muito pelo contrário, ele sabia de tudo, do início ao fim da sua missão. E, na realidade, quando ele está na cruz, ao invés de pedir por ele, ele pede por nós, pede para Deus perdoar a humanidade os seus pecados, mas de uma forma que nós percebamos que a modificação dessa visão de pecado que nós temos traz a responsabilidade de todos os atos sobre nós. Então, não é mais o outro. A minha felicidade não está dependendo do que o outro vai fazer para mim. A minha felicidade depende de eu olhar para mim mesmo e saber o que eu posso mudar para mim. Por isso que ela fala, essa atitude estoica diante de todas as ocorrências, porque aflições virão. No mundo tereis aflições. E teremos mesmo, porque aqui nós não estamos em regime de exceção. Por isso que é importante lembrar, porque senão a gente volta para o egoísmo. Para mim, só tem que acontecer coisa boa, porque se não acontecer coisa boa, Deus está contra mim. Mas quantas vezes eu pratiquei algo contra os outros? Quantas vezes nós praticamos algo contra os nossos irmãos? Quantas vezes nós não temos o carinho na fala? Então, eu queria trazer um comentário aqui, que ela vai dizer também nesse mesmo texto, né? Que Gerson, chanceler merovingio, que é da dinastia ali da antiga Gália,
que é agora onde é a França, a Bélgica, a Alemanha, a Suíça, mais ou menos, e que governaram da metade do século V até metade do século VIII, ele disse oportunamente que Deus, em nossa vida, olha mais os advérbios do que os verbos. Aí eu fui pesquisar, né? Falei, verbo a gente sabe que é ação, mas advérbio às vezes a gente esquece do nosso português. Na realidade, advérbio é uma palavra que vai dar uma expressão de circunstância, é bem mais do que isso, tá, gente? Até porque não é nem da minha área, mas é de circunstância, de intensidade, de qualidade, que reforça, que modifica, dando sentido de lugar, de tempo, de modo, de negação. E aí, ou seja, a principal função do advérbio é modificar o verbo da ação. Por isso é que Deus olha mais o adjetivo. E ela fala, né, que é compreensível que assim seja, porque os verbos expressam ações, enquanto os advérbios informam o modo como as ações são praticadas. Então, veja bem isso, aonde vai mais fundo. Porque eu posso estar aqui fazendo uma ação de caridade no centro espírita, ou de caridade num diálogo fraterno, ou dando passe, mas aí o meu pensamento está lá assim, ai, que saco, estou dando passe, mas estou doido para ir embora para casa, estou com uma fome danada, hoje estou muito cansada, trabalhei demais. Qual que é o advérbio da ação praticada? Né? É por isso que Deus vai olhar, porque a minha ação está ali parecendo para todo mundo que eu estou pleno na ação, mas o pensamento é o advérbio nesse momento da ação que eu estou praticando. Olha como é que é sutil, às vezes, os erros que a gente vai deixando passar em nossa vida. Então, o advérbio, ele embeleza as nossas ações, porque ele vai estar recheado das nossas intenções, das nossas intensidades. Então, não são poucas as ações dignas que às vezes estão ali com coisas escusas por baixo. Por isso que às vezes a gente desacredita de grandes doações, de grandes trabalhos que realizam, porque há deturpação, há desvio de dinheiro, há muita situação que coloca a gente numa forma de tirar esse entusiasmo, tirar essa gratidão do auxílio e da ajuda ao outro. Então, ela vai dizer que nesse trabalho no bem, é importante a gente perceber o que a gente tem feito em relação ao que a gente tem ofertado para o mundo. Porque quando a gente tem extravagância permitida, a gente esquece que o messianato ou as nossas ações no bem, elas têm sandálias de veludo. Olha que coisa chique, né? A gente, quando faz uma ação no bem, é sandália de veludo. Por quê? A gente anda e ninguém vai saber, porque eu não preciso contar para ninguém, ninguém precisa dizer, doei todas as minhas roupas do meu guarda-roupa, doei todas as minhas bolsas, fiquei com 2 blusas. Qual é o merecimento? Já estamos ganhando os louros na terra. E muitos companheiros vivem a ilusão dos louros da terra, e mesmo sabendo da nossa amplitude espiritual. E aí ela pergunta: que se tem feito da lição incomparável das bem-aventuranças que diz respeito à sua aplicação no dia a dia da existência terrena? Então, o que nós temos feito dos ensinamentos de Jesus para que nós possamos merecer a sandália de veludo ao invés da atenção da extravagância, da permissividade com trombetas em cima de situações infelizes que a gente vai aplaudindo e vai aceitando no dia a dia e vai parecendo comum para a nossa existência. E fechando, então, a nossa tarefa de hoje, ela vai dizer, né,
que Jesus, embora sendo a estrela polar, ele veio à Terra apagar a escuridão da ignorância, mas ele não encontrou a ressonância merecida no tempo dele aqui na Terra, né? E nem mesmo hoje a gente tem conseguido fazer da passagem de Jesus na Terra algo estoico. E ela diz: a era do amor em breve há de se instalar no mundo, e nós faremos parte dela, porque o amor vai fazer com que a gente se dispa dos equipamentos egóicos, trazendo paz e harmonia para a nossa existência. Fica aqui o nosso carinho, a parabenização pela volta aí às atividades da casa e o pedido de gratidão, né, para que vocês tiveram comigo me convidando para o trabalho dessa noite. Que Jesus possa nos amparar no nosso trabalho e que a retomada de atividades seja cheia de bênçãos e gratificação. Obrigada, gente.